básico é importante, o básico não é trivial. Então, quando eu falo para vocês, foca no básico, o complexo é simplesmente um conjunto de coisas básicas. Normalmente as pessoas não me dão ouvidos. E aí eu tenho uma turma cheia de alunos que têm dificuldade com o conceito, e quando eu vou explicar o conceito achando que a dificuldade está em como que eu utilizo isso de forma avançada, não. A dificuldade está, eu não entendi como que funciona a base dessa ferramenta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu vou te mostrar recursos e técnicas que vão te ajudar a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para que você possa ter mais tempo livre. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje eu vou te mostrar a ferramenta mais poderosa para criar suas automações fiscais. Então vamos nessa, né? Para o nosso conteúdo de hoje, que ferramenta poderosa é essa que vai me ajudar a automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias, né? E basicamente essa ferramenta é o dicionário. Dicionário, não sei o que é isso, não sei para que lado vai. Fique tranquilo. E nessa live eu vou te explicar todos os detalhes, o que é, como é que funciona. Inclusive eu já fiz uma live anterior, né, antes, acho que 2 lives, onde eu falei sobre dicionários. Por que que eu vou fazer novamente uma live falando de dicionário de novo? Porque aconteceu um negócio muito interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, aqui no meu programa de treinamento, tem um treinamento que a gente ajuda as pessoas a automatizarem, né, mesmo com zero conhecimento, começando do zero, a transformar os problemas do seu dia a dia em soluções automatizadas na área fiscal e tributária. A gente tem algumas frentes de trabalho aqui, uma delas é o que eu chamo de DMI na prática. É basicamente uma espécie de aulão que eu faço com os meus alunos, a gente fica 3, 4 horas o dia todo, se for necessário, e a gente pega um conceito específico e aprofunda esse conceito. Então eu vou lá, dou uma explicação teórica, dou exemplo, passo exercícios, os alunos fazem o exercício, depois a gente corrige esse exercício, é para garantir que eles entenderam o conceito, que vão conseguir aplicar isso no dia a dia deles. Pois bem, estava eu lá no meu DMI na prática, e eu comecei a explicar para eles o conceito de dicionários. Então, sempre que um aluno vinha, a gente também tem os plantões que a gente faz toda semana, e as dúvidas sempre estavam girando em torno de dicionário. Dicionário, dicionário, dicionário. Eu falei, pô, eu preciso explicar de forma mais aprofundada para os meus alunos como é que funciona o dicionário. Eu montei, dei na prática, a gente começou a conversar, e aí eu comecei a explicar o conceito, né? Como é que funciona, como é que declara a variável, como é que armazena informação, como é que tira e tal. Só que nesse comecinho, eu estava explicando o beabá mesmo de como que funciona um dicionário. E eu estava um pouco constrangido de estar ensinando isso para os meus alunos, porque afinal de contas, lá dentro do treinamento, eu explico como é que funciona o dicionário, eles já utilizam isso no dia a dia e normalmente conseguem resultados. E eu falei, cara, isso é muito básico para explicar para os meus alunos, eu acho que eles vão ficar entediados de estar acompanhando esse DMI na prática comigo. E aí, o processo transcorreu, eu pedi para eles terem paciência, que mais para frente a coisa ia ficar mais avançada e tal. E terminamos, a gente ficou mais ou menos 4 horas nesse DMI na prática, e aí eu fiz uma pesquisa com eles, eu perguntei, né, fiz um formulário no Google, perguntei para eles o que vocês acharam do DMI na prática, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram, tem alguma sugestão, alguma crítica, e todos os que responderam disseram o seguinte, cara, eu entendi como funciona o dicionário. Isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu achava que eu já tinha explicado bem o que era o dicionário, como o dicionário funcionava, né? E, de repente, eu percebi isso. E justamente a explicação que eu estava constrangido de dar para os meus alunos, por achar que era muito básico, que era uma explicação muito bobinha, que eles já sabiam disso, era justamente onde eles tinham dúvidas, justamente onde eles tinham a dificuldade. Isso me reforçou um conceito que eu sempre trago aqui nas lives, né? Eu trazia e parei de trazer durante algum tempo, que é que o básico é importante. O básico não é trivial. Então, quando eu falo para vocês, foca no básico. O complexo é simplesmente um conjunto de coisas básicas. Normalmente as pessoas não dão ouvidos. E aí eu tenho uma turma cheia de alunos que têm dificuldade com o conceito, e quando eu vou explicar o conceito achando que a dificuldade está em como que eu utilizo isso de forma avançada, não. A dificuldade está, eu não entendi como que funciona a base dessa ferramenta. E aí, por isso eu resolvi fazer essa live para explicar para vocês. E eu pensei, pô, então aquela live que eu fiz lá talvez não esteja tão clara assim
para as pessoas que estão me acompanhando lá no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então eu vou refazer essa live agora com outro viés, né, com uma visão diferente, justamente para passar esse conceito. Eu entendo que se você entender a base de como a coisa funciona, para você chegar numa avançada é só uma questão de construção, um tijolinho em cima do tijolinho. Só que é como se você tivesse, quando você não entende a base, quando você não entende o conceito, não entende o fundamento, é como se você estivesse tentando construir uma casa pelo telhado, não vai rolar. Tá? Então, por isso, a gente vai focar nessa live de hoje, né, nessa live Mão na Massa, em como que funciona um dicionário. Eu entendo que se você entender como funciona o dicionário, inclusive aquelas 2 outras aulas que eu fiz anteriormente falando sobre esse assunto, vão fazer muito mais sentido na sua cabeça e você vai tirar muito mais proveito disso. Fechado? E aí, o que é possível fazer com o dicionário? Sei que tem muita gente aqui que deve estar chegando por agora, né? Não tem a menor noção de como que funciona a automação fiscal, não sei programar, como é que faz isso, meu Deus, eu vou ter que fazer uma faculdade. E fique calmo que eu vou te explicar em detalhes o que é um dicionário, como é que ele funciona. Você não precisa ser um programador profissional para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. O principal conhecimento que você precisa ter para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho é justamente o conhecimento da área fiscal e tributária. Certo? Por que eu falo isso para vocês? Tem um caso de um aluno, Marcos Vinícius Penariol, um caso bem interessante. Ele trabalha ainda hoje lá numa empresa que faz recuperação tributária, auditorias e tal. E o que aconteceu com ele? Ele tinha zero conhecimento de automação fiscal, ele veio de um escritório de contabilidade para essa empresa, para se desenvolver profissionalmente, e essa empresa tem um setor de TI, um setor de pessoas que estudaram 4, 5 anos numa faculdade e sabem como programar. Eles tinham um problema específico lá dentro dessa empresa. E, detalhe, tinham 3 anos que essa empresa, mesmo com esse grupo todo de pessoas trabalhando, focadas no TI, com programadores profissionais, eles não conseguiam resolver esse problema específico. E ele começou a estudar, fez o nosso treinamento e começou a desenvolver a habilidade necessária para resolver esse problema específico. Não só esse problema, mas todos os problemas lá envolvidos. Mas ele escolheu esse problema específico para resolver. E não é que ele foi lá e resolveu o tal do problema, levou o problema lá resolvido para a empresa, mostrou para o chefe dele, a galera não acreditou. Não, que nada, a gente tem equipe de TI aqui, 3 anos a galera tentando resolver esse negócio, não consegue. E você agora, do nada, nunca programou e já resolveu esse negócio? Ele foi lá, fez os testes e conseguiu provar que realmente ele tinha resolvido o problema. Resultado, esse cara foi promovido já 2 vezes. Da última vez que eu conversei com ele, disse que já estava indo para a terceira, provavelmente já foi promovido pela 3ª vez. E eu perguntei para ele, cara, por que acontece isso? Por que você acha que você, um mero profissional da área fiscal, conseguiu resolver um problema que programadores profissionais não conseguiam resolver durante 3 anos? E ele me falou o seguinte, eu acho que o grande diferencial meu com relação aos meus colegas lá programadores é que eu tenho conhecimento da área fiscal. Então, eu não só aprendi a programar, mas eu sabia o que eu precisava alcançar, qual resultado eu precisava ter especificamente dentro da área fiscal. E aí eu juntei esses 2 conhecimentos. Como os meus colegas só conhecem de programação, eles não conseguiram fazer essa ponte, porque o cara que explicava para ele qual era o problema e qual a solução era o cara da área fiscal, não tinha nenhum conhecimento de programação. E o cara que era programador não tinha nenhum conhecimento da área fiscal. Então, é como se não tivesse uma conexão, faltava uma cola ali. E aí, quando ele pegou o conhecimento que ele tinha na área fiscal, juntou com as habilidades de programação que a gente ensina aqui, ele conseguiu resolver um problema que há 3 anos a empresa não era capaz de resolver, mesmo tendo programadores profissionais no seu quadro. Eu não estou querendo dizer que os profissionais de programação não sabem fazer o trabalho deles, não, muito pelo contrário. O que eu estou querendo que você observe, fique presente, é que o conhecimento que você tem na área fiscal é muito valioso. Se você conseguir juntar esse conhecimento da área fiscal, da área tributária, com um pouquinho de conhecimento de programação, eu falo de 4 habilidades, você vai ser capaz de resolver problemas que programadores profissionais normalmente não conseguem, justamente por não terem esse conhecimento da área fiscal. Beleza? Então, fechando esse parênteses aqui, vamos voltar para o nosso conteúdo.
e eu quero trazer para vocês aqui o que é que eu consigo fazer com o dicionário. Então, eu não expliquei o que é um dicionário, a gente vai chegar lá. É algo bem relativamente simples, mas eu vou mostrar para vocês primeiro qual o potencial disso, tá? Por que que eu vou querer aprender dicionário se eu não sei nem o que é, se eu não sei o que é que dá para fazer com isso? Então, vamos nós. Primeira coisa, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, tem muito mais coisa que é possível fazer utilizando o dicionário, mas eu vou dar para você um gostinho. Cara, se eu souber como que funciona o dicionário, eu vou conseguir fazer coisas como, por exemplo, relatórios de movimentação de mercadorias através do SPED fiscal e do SPED de contribuições. Então, a gente ensina aqui, normalmente, 4 habilidades para os profissionais da área fiscal e tributária. Que 4 habilidades são essas? Basicamente, você precisa voltar um passinho atrás para entender o porquê dessas 4 habilidades. E o que a gente faz atualmente na área fiscal e na área tributária? Eu entendo que nosso trabalho gira em torno de trabalhar com XMLs, com arquivos SPED e de fazer cruzamentos de informações. Então, eu pego um arquivo XML, eu importo no meu sistema, faço algumas alterações nas notas fiscais de entrada, eu emito a nota fiscal de venda, isso contribuinte, né? Ele gera um SPED fiscal, um SPED de contribuições, e a partir disso, isso vai para a contabilidade, ela faz os ajustes de apuração necessários e transmite isso para o fisco. Então, em grande parte, o nosso trabalho atualmente na área fiscal, né, na área tributária, é tributar esse produto, ver qual é a alíquota correta, né, fazer esse tipo de análise, vai girar em torno disso. Vai girar em torno de manipular, né, analisar e manipular arquivos XML e arquivos SPED, arquivos TXT. Aí tem planilhas também que vão entrar, banco de dados, mas a base mesmo fundamental da área fiscal, hoje em dia, a minha concepção gira em torno disso. Então, eu preciso analisar e manipular arquivos XML, analisar e manipular arquivos SPED, e usar as informações entre esses dois arquivos para chegar a algumas conclusões. Então, entendendo isso, agora fica mais claro por que as 4 habilidades que a gente ensina aqui vão ajudar você que atua na área fiscal e na área tributária a automatizar até 95% das rotinas que você tem no seu trabalho e 100% dos problemas relacionados a SPED. Então, quais são essas 4 habilidades? Primeira, a habilidade de inserir informações. Então, preciso ter a habilidade de inserir informações num arquivo SPED, de inserir informações num arquivo XML, de inserir informações numa planilha. A segunda habilidade é a habilidade de extrair informações. Então, tenho que ter a habilidade de, por exemplo, vou gerar um relatório. Então, se eu tiver a habilidade de extrair informações diretamente do XML, diretamente do SPED, eu consigo montar um relatório que eu quiser. E isso, inclusive, é a base para depois fazer o cruzamento de informações. Recentemente, eu recebi uma mensagem aqui no Instagram de um seguidor me perguntando: professor, como é que eu faço para cruzar os dados do XML com o SPED? Então, através dessas 4 habilidades, isso é possível. Então, primeiro, inserir, depois extrair, depois alterar. Então, às vezes, eu preciso alterar alguma informação dentro de um arquivo SPED, por exemplo, dentro de um XML. A gente já tem live, inclusive, no canal falando sobre isso. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava ajudando, presto consultoria aqui para alguns clientes, e eles geraram um SPED fiscal e tinha 295 erros no SPED. Quando eu fui ver esse erro lá no PVA, qual era o erro? Eles informaram o registro K280, para quem não sabe, o K280 é o registro onde eu faço correção de apontamento, né, no meu estoque. O que é isso? Basicamente, eu tenho um registro onde eu digo, ó, a quantidade que eu informei no mês X lá do produto Z, ele não é 10. Eu vou fazer uma correção positiva de 10 unidades. Então, se tem 10 lá, com essa correção positiva de mais 10, ele vai ficar igual a 20. Ou uma correção negativa. Ó, tinha 10 lá, mas na verdade não era 10, não era 5. Então, eu vou fazer uma correção negativa de 5 unidades. Beleza. Qual o problema disso? O problema é que, quando você gera o registro K280, você só vai informar um ou outro. Ou você vai fazer uma correção positiva, ou você vai fazer uma correção negativa. Você não pode fazer as duas correções. E não era isso que estava acontecendo, tá? Só que, quando foi informado, gerado o SPED, como é que o sistema gerou? Ele informou lá, correção positiva, 10 unidades. Correção negativa, 0. E 0 é um número. Então, o PVA, ele travou, ele deu um erro por causa disso. Você preencheu os dois campos, ou preenche um, ou preenche outro. E eram 295 erros vezes 2, que estava gerando 2 erros lá no meu SPED. E como é que eu resolvo isso agora? Eu teria que entrar registro a registro e alterar as informações que tivessem lá com 0. Um campo que tivesse 0, eu tinha que apagar aquilo ali e deixar o campo vazio.
E aí, eu criei uma automação que fez justamente isso. Foi lá, pegou o registro K280, identificou que estava com zero, alterou para vazio, gerou o SPED de novo, eu importei e os erros tinham sumido. Então, essa é a terceira habilidade que você vai precisar para resolver os problemas, né? Para ganhar tempo, né? Para ter mais qualidade de vida aí no seu dia a dia na área fiscal, na área tributária. E a última habilidade, que é a quarta, é a habilidade de deletar registros. Então, eu preciso deletar informações, muitas vezes, né? Algumas vezes eu vou precisar deletar, às vezes para alterar a informação eu preciso deletar uma para poder inserir outra. É uma habilidade que você não vai usar tanto assim no seu dia a dia, mas sem essa habilidade estaria incompleto. Você não conseguiria resolver os 95% dos problemas, não conseguiria resolver 100% dos problemas relacionados a SPED. Então, isso vai acontecer muito quando você tem erros. Teve uma situação, isso foi em 2017, 2018, tem bastante tempo, e fazia consultoria de SPED fiscal, e o sistema desse meu cliente gerava o SPED, um registro C425, que é onde você informa os itens lá do cupom fiscal, uma coisa que provavelmente nem existe mais no Brasil, mas ele informava os itens do cupom fiscal, muitas vezes com quantidade zerada. Então, estou vendendo a mercadoria, a quantidade que eu vendi dessa mercadoria é zero, o valor é zero. Então, se é zero, não precisa estar lá, não precisa existir. Isso gerava um erro no meu SPED. Então, precisava entrar nesse SPED, identificar quais registros tinham, quais registros C425 tinham o valor zerado, ou a quantidade zerada, e a partir disso, eliminar esses registros do meu SPED. Isso gerava em torno de 400, 500 registros por período de apuração, por mês. Então, se a gente fosse fazer de forma manual, seria um trabalho muito grande. E com essa habilidade de deletar registros, a gente conseguiu fazer isso em menos de 2 segundos. Então, recapitulando as 4 habilidades, você vai precisar, para conseguir resolver os problemas aí da área fiscal tributária, para você ter mais tempo livre, você vai precisar inserir informações. E quando eu falo inserir informações de maneira genérica, eu estou falando de arquivos SPED, de arquivos XML, de planilhas de banco de dados. Alterar essas informações, inserir, precisa alterar às vezes, extrair essas informações para montar relatórios, por exemplo, fazer cruzamentos e deletar informações. Com essas 4 habilidades, você consegue resolver aí pelo menos 95% dos problemas que você tem na área fiscal e tributária. E dentro desse contexto, a gente tem um dicionário, que é justamente uma ferramenta que vai ajudar a gente a agilizar a execução desses trabalhos, dessas inserções, dessas deleções, alterações de informação. Então, ele vai ajudar muito, vai ajudar a gente a ter um desempenho muito superior na hora de fazer essas operações dentro da área fiscal. E aí, quais são os exemplos? Bom, relatório de movimentação de mercadorias, né? Através do SPED fiscal, através do SPED de contribuições. Tem a habilidade que eu tenho aqui, a habilidade de extrair informações dentro de um arquivo SPED. E se eu armazeno isso dentro de um dicionário, eu consigo acelerar absurdamente a execução dessa tarefa. Consigo fazer a extração de 5 anos de SPED em alguns segundos, literalmente, porque eu estou usando um dicionário. A próxima habilidade, a próxima coisa que você consegue fazer com o dicionário é, por exemplo, extrair o cadastro de produto. Eu quero extrair o cadastro de produto do SPED, só que eu não quero extrair de um SPED. Eu quero extrair dos últimos 5 anos, inclusive identificando duplicidades. Então, se eu já peguei esse produto no SPED A e ele está de novo no SPED B, eu não quero que ele tenha 2 registros do mesmo produto, eu quero que ele unifique. E o dicionário permite a gente fazer isso de forma muito fácil. Terceira coisa que dá para você fazer, tá? Terceiro exemplo, realizar cruzamentos de informações entre SPED e XML. Foi a pergunta, inclusive, que o meu seguidor fez essa semana. Sim, é possível que você cruze informações numa velocidade absurda entre arquivos XML e arquivos SPED. Não entre os arquivos, né? Você vai extrair essas informações, vai armazenar isso no dicionário e pela característica que ele tem, vai ser muito fácil de você fazer esse cruzamento de informações. Depois a gente tem realizar lançamentos de ajustes de apuração automatizados. Então, às vezes, você vai precisar fazer ajustes de apuração. Por exemplo, lá no registro S111, que é o registro onde você lança os ajustes de apuração do ICMS lá no SPED fiscal. Para quem é de São Paulo, né, e outras regiões do Brasil, você tem a figura do registro C195 e C197, onde você vai lançar esses ajustes. Então, muitas vezes é necessário isso. E você vá lá e faça esses lançamentos. Você vai inserir um registro, só que não é só inserir o registro. Antes disso, você vai precisar coletar informações de um arquivo XML, fazer um cálculo, chegar no número, para que você vá lá e insira essa informação. Então, o dicionário é extremamente eficiente também para fazer todo esse meio de campo, para que a gente consiga
inserir esse registro, alterar essas informações lá nos nossos arquivos SPED e XML também. Realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS. Esse é um excelente exemplo de como que a gente pode utilizar adicionários para executar a nossa tarefa do dia a dia na área fiscal e na área tributária. Então, para eu fazer a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar muitas vezes pegar as informações do XML. Se esse contribuinte usava cupom fiscal lá em 2017, eu vou precisar pegar o SPED fiscal dele para ver quais são as informações de ICMS que eu tenho relacionadas ao cupom fiscal. Precisar armazenar isso em algum lugar, e aí aqui onde entra o dicionário, e eu vou precisar consultar essas informações de uma maneira fácil. O dicionário também vai ajudar a gente a fazer isso. E aí, com essas informações na mão, eu consigo comparar os dados que eu tenho no SPED de contribuições com os dados que eu coletei do SPED fiscal, dos arquivos XML, e eu consigo ir lá no ponto específico e fazer as alterações. Alterar a base do ICMS, base do PIS da COFINS, posso alterar alíquotas se for necessário, o valor, posso alterar também o valor do desconto, posso alterar os campos que eu quiser, desde que eu tenha essas informações gravadas lá no dicionário. Depois eu tenho aqui, incluir o bloco H no SPED fiscal. Uma habilidade muito necessária, sazonal, né? Sempre que chega ali em fevereiro, as pessoas começam a se preocupar com isso. O dicionário é uma excelente ferramenta para ajudar a gente a automatizar esse processo. A inclusão do bloco H, né, do inventário no SPED fiscal, normalmente a empresa que trabalha, o cara que trabalha no escritório de contabilidade, recebe lá uma planilha com essas informações e tem que dar um jeito de colocar isso dentro do SPED. Então, às vezes até consegue, né, usando lá o próprio conhecimento do Excel, e aí importa o bloco H e, pô, beleza, consegui importar, e aí quando ele vai validar o arquivo, tá com erro, porque você tem que informar não só o bloco H, mas como tem que informar também os produtos lá no registro 0200. Então, você vai precisar identificar quais são os produtos que já estão informados no SPED e quais não estão, que seriam apenas os que não estão informados. Então, o dicionário vai ser fundamental, o conhecimento do dicionário vai ser fundamental para que você consiga fazer isso. E, por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui, não é só isso que o dicionário faz muito mais coisa. A gente não vai ficar aqui a live inteira só falando desses exemplos. Auditar saldos de estoque. Então, você consegue, pela natureza do dicionário, extrair as informações de um SPED fiscal, de um inventário anterior, por exemplo, pegar toda a movimentação de entrada lá no SPED, pegar toda a movimentação de saída dos XMLs, cruzar essas informações, fazer as contas lá no entrada menos a saída, mais o saldo de estoque, e você consegue chegar no inventário final utilizando um dicionário para isso, beleza? Então, isso é o que é possível fazer a partir do momento que você entende como funciona o dicionário. Não é só o dicionário, não vai fazer tudo sozinho, você vai precisar dessas 4 habilidades que eu te falei também, mas é uma mão na roda. Se você tentasse fazer as coisas que eu listei aqui nesses exemplos, sem utilizar um dicionário, seria muito mais trabalhoso, seria muito mais lento, demoraria muito mais para você construir, e o desempenho da sua automação seria muito menor também, simplesmente porque você não sabe como usar um dicionário. Então, é uma ferramenta de utilidade pública para a gente que atua nesse setor. E beleza, o que é um dicionário então? Agora que você já entendeu o que é, já entendeu o potencial, já entendeu o que dá para fazer com ele, pô, agora eu fiquei interessado, agora eu quero aprender esse negócio aí. Então, eu vou explicar para vocês agora o que é um dicionário. Basicamente, o dicionário ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a armazenar informações dentro da memória do computador. E ele usa um conceito, aí daí vem a palavra dicionário, né, de chave-valor. O que significa? Bom, você tem lá a chave, que é como se fosse, para quem usa Excel aí, você tem lá a tabela de dados, e às vezes você quer extrair alguma informação de uma coluna específica. Para isso, o que é que você faz? Você usa o PROC-V, né, que é a procura vertical. Então, você define qual a tabela que você está usando, você define qual é a coluna onde você vai ter as informações, e você define também qual é a coluna que você vai extrair os dados, que você vai tirar a informação para poder fazer o comparativo, para montar sua outra tabela, o que quer que seja. Então, o dicionário, ele permite a gente fazer, dentre outras coisas, isso. Ele permite criar uma espécie de tabela virtual dentro da memória do computador, e isso acelera absurdamente a execução das minhas automações fiscais. Porque eu dou essa chave para ele, eu digo, ó, chave de acesso, e não é só uma chave de acesso de nota, tá? Pode ser o que você quiser. Mas eu dou para ele uma chave de acesso de nota fiscal, por exemplo, e eu quero que ele me retorne o valor total da nota. Então, eu consigo fazer isso utilizando um dicionário. Eu consigo, por exemplo, dar um código de produto, ele me devolver o MCM, me devolver a alíquota daquele produto, me devolver a quantidade que eu tenho de estoque num determinado período daquele produto específico. Então, tem muita coisa que eu consigo fazer
utilizando o dicionário, tá? Infinitas possibilidades mesmo, tipo, o que você conseguir imaginar na sua cabeça aí, provavelmente em termos de cruzamento de informações, né, de armazenamento de dados, para você consultar depois, você vai conseguir fazer através da utilização de um dicionário. Então, já expliquei o que é, como é que funciona, né? A técnica da coisa, a teoria, né? Então, agora vamos para a prática. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, você vai abrir aí o seu Excel e eu vou mostrar para você como que funciona, como é que eu declaro um dicionário, como é que eu ativo essa ferramenta no meu computador, como é que eu guardo uma informação, como é que eu guardo mais de uma informação, eu vou guardar uma tabela inteira dentro do meu dicionário para eu consultar depois. Como é que eu faço isso? Então a gente vai ver todos esses recursos agora. Eu vou compartilhar a tela e você vai me acompanhando daí. Então, vamos nessa, começar aqui a nossa exploração do dicionário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente sempre faz isso aqui por causa dos novos participantes, as pessoas que estão chegando, a gente vai explicar como que eu ativo, né, esses recursos de automação que tem aqui dentro do Excel. Então, como é que você vai fazer isso? Tem essas abinhas aqui ó, no seu Excel e você vai selecionar qualquer uma delas, clicar com o botão direito do mouse, clicar em personalizar a faixa de opções e aqui ó, você vai habilitar a guia desenvolvedor. Tá? Fez isso, dá um OK, vai aparecer essa guia bonita aqui, ó, que é a nossa porta de entrada para o mundo da automação fiscal. E aí a porta é bem aqui, ó, Visual Basic, tá? É a ferramenta que a gente vai utilizar para criar nossas automações fiscais. Eu vou clicar aqui e a gente vai ter essa janela, que é a nossa janela, nosso ambiente de desenvolvimento, certo? E aí tem esses recursos aqui, ó, essas janelinhas, né? Provavelmente o seu não vai ter essas janelinhas daqui, mas elas são janelas que são importantes para a gente utilizar aqui no nosso processo, muitas vezes, tá? Você vai clicar aqui no menu Exibir, aí você tem a janela de verificação imediata, de variáveis locais e de inspeção de variáveis. A gente usa bastante essas duas primeiras aqui, a janela de verificação imediata e a janela de variáveis locais. Então, essas duas aqui, a gente vai mostrar bastante, né, exemplos, quando a gente precisar imprimir alguma informação, a gente vai colocar aqui, mas eu vou mostrando para vocês. Então, configure as suas janelas para ficar exatamente igual como está aqui a minha. Uma outra configuração que eu vou te pedir para fazer é vir aqui no menu Ferramentas, Opções, e deixar a sua janelinha, essa caixinha de opções aqui, exatamente igual como está a minha. Tá? Isso aí vai ajudar também você no seu processo de desenvolvimento, nas suas criações, aí, das suas automações. Dá um OK. E a gente vai vir nessa janelinha aqui, ó, que é a janela de projeto, e a gente vai criar um módulo. Tá? Um módulo é basicamente como se fosse um arquivo TXT, onde a gente vai digitar o nosso código e a gente vai criar as nossas automações. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, inserir módulo. Cliquei aqui, ó, pronto. Eu já tenho agora um módulo funcional que eu vou conseguir escrever os meus códigos. E aqui, ó, eu tenho esse textinho, Option Explicit. Se o seu não apareceu esse texto aqui, é porque provavelmente você não veio aqui em ferramentas, opções e deixou marcada essa opção, requer declaração de variável. Tá? Isso aqui também é importante para a gente evitar erros nas nossas automações. Então, vou dar um OK. Beleza? As configurações são essas. Agora vamos para o tema do nosso conteúdo de hoje, que é dicionário. Como que eu uso o dicionário? Para a gente usar o dicionário, a gente vai precisar fazer uma pequena configuração. Que configuração é essa? Vou precisar habilitar o dicionário aqui nesse projeto. Como é que eu faço isso? A gente vai vir aqui no menu Ferramentas, Referências. E aqui eu vou procurar, tem algumas já marcadas, vou dar a letra N aqui, eu vou descer lá para baixo. E eu vou começar a descer procurando Microsoft. Depois eu vou procurar Script, então Microsoft Script, está na letra D aqui, a gente vai descer mais. Pronto, então cheguei. Microsoft Scripting, tá? Com ING no final, Runtime. Então isso aqui é um recurso, né? A biblioteca, a referência, que vai me ajudar a criar os meus dicionários, que vai habilitar a criação de dicionários no meu projeto. Vou dar um OK. Pronto, não aconteceu nada, mas já está habilitado aqui, eu já consigo utilizar os meus dicionários. Qual é o próximo passo agora? Como é que eu utilizo efetivamente, né, essa ferramenta? Como é que eu pego esse recurso e utilizo nas minhas automações? Para isso, a gente vai criar um negócio chamado procedimento, tá? Que é basicamente uma rotina que a gente vai utilizar para executar os nossos projetos, as nossas automações. Então, eu vou colocar aqui, ó, public sub exemplo
do dicionário. Esse é o nome da minha rotina. Eu vou dar um Enter, ele já formata tudo pra gente aí, deixa assim bonitinho. E o primeiro passo para eu usar um dicionário é eu declarar esse dicionário. Como é que faz isso? A gente vai vir aqui, ó, eu vou digitar dim, de dimensionar, onde a gente cria uma variável. Vou chamar o meu dicionário, qual que é o nome criativo? De dicionário. E aí eu vou colocar aqui, depois disso, as, tá? E vou colocar diccionário. Tá aqui a palavrinha, ó. E aí a gente acabou de declarar o nosso dicionário. Eu quero declarar o dicionário com um dicionário. Legal. Então, pronto. Essa é a primeira etapa. Sem fazer isso aqui, fica difícil de utilizar o dicionário. Tá? Depois, qual é a próxima etapa? Agora, eu vou querer armazenar informações nesse meu dicionário. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou utilizar a seguinte estrutura. Tá? Eu gosto de dar um tab aqui para deixar organizado o meu código. E eu vou chamar a minha variável dicionário. Vou escrever o nome dela aqui, ó, dicionário. E lembra que eu falei que o dicionário ele funciona com um par chave-valor? Então, como é que eu declaro isso? Como é que eu utilizo isso na hora H aqui, na prática? Né? Então, eu vou abrir um parêntese. Tem aqui, ó, key, que é a chave. Então, qual é a chave do seu dicionário? Eu vou colocar a chave que eu quero utilizar aqui. Eu vou colocar aqui número 1, tá? Só para a gente começar. Fechei parêntese. E agora, eu vou ter que apresentar um valor. Para apresentar o valor, vou dar um espaço, igual, espaço de novo. Pronto. Agora, eu vou armazenar o valor que eu quiser aqui. E sempre que eu passar para o meu dicionário número 1, ele vai me retornar esse valor que eu armazenei. Então, eu vou colocar aqui o valor. Vou botar aqui valor mesmo, tá? Só para a gente testar. Coloquei entre aspas duplas, tá? Um texto. E pronto. Acabei de fazer uma declaração aqui de dicionário. E acabei, aqui em cima foi a declaração. E aqui eu acabei de atribuir um valor ao meu dicionário. Legal. Agora, como é que eu extraio informação desse dicionário? Então, eu vou botar aqui, ó, inserir informações no dicionário. Como é que eu faço agora para extrair informação de um dicionário? Então, vou botar aqui, ó, extrair as informações de um dicionário. Ou a informação, né? Só tem uma informação ali. Pronto. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um recurso chamado debug.print. O que ele faz? Ele imprime qualquer coisa que eu quiser, uma variável que eu colocar aqui, né, alguma informação, ele vai pegar isso e vai imprimir aqui, ó, na minha janela de verificação imediata. Então, eu vou até puxar um pouquinho mais para cá essa janela que eu não vou utilizar muito. Eu vou subir aqui para você ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou executar agora o meu... Ó, tá. Debug.print, faltou o que a gente vai imprimir, né? A gente vai imprimir dicionário, parênteses, 1. Pronto. Agora vamos lá. F8. F8 é, você clica, deixa eu voltar aqui, está dentro do código, tá vendo? Dentro dessa área aqui. Você pode colocar aqui dentro, de qualquer lugar, e você pode dar um F8. Para que isso? Para ele executar o código linha a linha, devagarzinho, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, vou dar um F8 aqui. Ele não passa por essa linha aqui, porque é uma declaração de variável, ele já entende. E aqui ele vai começar agora a armazenar as informações dentro do meu dicionário. Faltou um detalhe importante que eu esqueci de passar para vocês. Vou dar um stop aqui. E, ó, se eu declaro assim, dim dicionário, as dicionário, ele vai dar um erro na minha execução. Tá? Por que ele dá um erro? Porque não é a forma correta de declarar. E aí, muitas vezes, a gente esquece disso, que normalmente é assim que você declara uma variável, tá? Dim, nome da variável, as, e aí o tipo da variável, no meu caso, o dicionário. Só que no caso do dicionário tem um detalhezinho a mais. E se a gente declarar como a gente declara qualquer outro tipo de variável, acaba dando um erro, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, no F8, ele foi lá, ó, e deu um erro. A variável do objeto ou a variável do bloco Y não foi definida. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que deu erro, deu ruim aqui na minha automação. Então, vou dar um fim. Mas por que isso está acontecendo? O dicionário, ele é considerado um objeto. Tá? Então, um objeto tem coisas dentro. Normalmente, um objeto ele tem, a gente chama de métodos e propriedades. O que são métodos? São as coisas que ele faz. Tá? São propriedades, são características que ele tem. Então, vamos dizer que eu tenho um objeto chamado professor. Tá? E esse objeto professor ele tem um método. Qual é o método dele? Dar aulas. Ele dá aulas.
Qual é a característica dele? Aí você vai dar um nome, por exemplo, o nome dele é fulano. Qual é a matéria que ele ensina? A matéria que ele ensina é XPTO. Então você tem métodos, coisas que ele faz, propriedades, características que ele tem. Um outro método de um professor seria escrever no quadro, por exemplo. Então, ele escreve no quadro, ele ministra aulas, tá? E tem as características que ele tem. Então, um dicionário sendo um objeto, eu não consigo simplesmente chegar e dizer, não, isso aqui é um objeto. Eu tenho que fazer o que a gente chama de instanciar. O que é isso? Basicamente fazer uma cópia. Então, eu vou pegar lá um objeto professor, ele tem todos esses métodos e essas propriedades, né, características. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, para eu dar esse efeito de Ctrl+C, Ctrl+V e não ter esse erro aqui, eu vou usar aqui a palavra new. Então, é como se eu estivesse dizendo, ó, eu quero uma variável chamada dicionário, eu quero uma nova instância ou uma cópia do que está lá no dicionário. Então, é como se ele fizesse uma cópia de um dicionário vazio e guardasse aqui dentro. Aí sim, eu consigo utilizar ele sem problema nenhum. Então, vamos ver agora? F8. Ele vai armazenar a informação, já trouxe a informação para o meu dicionário. E agora, se eu olhar aqui na minha janela de variáveis locais, eu vou observar o seguinte, tem aqui módulo 1, está vazio, não tem aqui nada. E eu tenho dicionário, que é a minha variável que eu criei. Então, essa janelinha aqui, ele pega todas as variáveis que estão ali no módulo e traz para mim, mostra para mim quais são os valores que ela tem. Então, meu dicionário, eu tenho aqui, ó, count, né? Quantas informações eu tenho dentro do meu dicionário, quantos registros. Eu tenho um registro. Então, qual item? Ele vai trazer para mim sempre a chave aqui, a chave é 1. Então, beleza. Ele trouxe para mim uma informação no meu dicionário. Agora eu quero usar essa informação. Eu quero pegar essa informação do dicionário e fazer alguma coisa. Guardar em outra variável, exportar isso para o Excel, imprimir na janela de verificação imediata, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Como é que eu faço? Eu vou lá, dicionário, entre parênteses, dou a chave para ele. Dei a chave 1, ele vai me retornar o valor que está lá dentro, que não, coincidentemente, nesse caso, é a palavra valor. Eu vou dar um F8 aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele escreveu aqui para mim o valor. Tá? Então, basicamente é assim que funciona o dicionário para eu inserir e extrair uma informação. Agora, eu vou dar um outro exemplo, não F8 para finalizar a execução do código, você vê que some tudo aqui, e aqui o que ele imprimiu fica aqui também. Vou apagar. Só que agora, eu não quero armazenar uma informação, eu quero armazenar várias. Lembra que eu falei, eu consigo criar uma tabela virtual usando um dicionário. Então, o que é que eu vou fazer? O mesmo processo, vou criar um outro procedimento aqui, problema que recebe. Vou chamar ele de tabela virtual. Virtual. Pronto. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou declarar uma variável de dicionário. Não vou chamar de dicionário, vou chamar ele de tabela. Vou chamar ele de TB, tá? Para não confundir com o nome do procedimento. TB virtual, as new dicionário. Legal. Acabei de declarar aqui um dicionário. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Não precisa ser só dicionário. E agora eu quero armazenar várias informações para uma chave. Então, eu vou dar uma chave, vou armazenar vários dados. Para que isso vai ser útil para mim? Então, imagine que eu preciso pegar as informações lá do registro C100 do SPED fiscal. E eu quero guardar como chave a chave de acesso da nota. E eu quero guardar na parte dos valores, cada valor lá do registro C100. Com algumas informações. Por exemplo, eu quero o valor da nota fiscal, a base de ICMS e o valor de ICMS. Essas três informações. Como é que eu faço para armazenar isso dentro de um dicionário e depois utilizar essas informações? É isso que eu vou mostrar agora. Então, eu vou pegar aqui TB virtual. Qual vai ser a chave do meu dicionário? Vou colocar aqui o mesmo exemplo. Vou colocar 1, tá? Só para a gente pegar o conceito. E o valor? Eu quero armazenar agora alguns valores, vários valores. Como é que eu faço isso? Eu vou construir essa tabela virtual registro a registro. O que é um registro? Eu tenho aqui, vamos voltar aqui para o Excel. Então, eu tenho aqui ó, uma coluna, eu tenho uma linha. Como é que eu faço para armazenar um registro? Basicamente, um registro, né, quando você trata de uma tabela, é uma linha. Então, numa linha eu tenho várias colunas e eu posso guardar quantas informações, ou até o limite, né, da ferramenta que eu estiver utilizando,
num registro. Então, isso aqui é um registro, isso aqui é outro registro, isso aqui é outro registro. Tá? Do quando se trata de uma tabela, beleza? Então, cada linha vai ser um registro. E aí, cada registro tem campos, que são as colunas. Então, eu posso ter um registro com um campo, um registro com 2 campos, um registro com 3 campos, e assim sucessivamente. No nosso caso, eu vou voltar aqui, a gente pode clicar aqui ou clicar aqui nessa opção Alt F11. Então, vou dar um Alt F11 e vamos voltar para cá. E vamos criar o nosso registro, que no nosso caso tem 3 campos. Como é que eu faço para criar um registro de 3 campos utilizando essa ferramenta aqui? Eu vou digitar array, vou abrir um parêntese, e agora ele vai me dizer, ó, diz para mim quais são os campos que você quer que eu armazene. Eu vou colocar aqui as informações. Então, ó, vou colocar aqui número da nota fiscal, por exemplo, tá? Vou colocar o nome mesmo da variável, NNF, sempre entre parênteses, né, entre aspas duplas, porque eu quero armazenar como um texto. Não teria que declarar uma variável, colocar informações, seria todo um outro processo. Mas vamos devagar aqui para vocês entenderem o conceito. Então, aqui vai ser o número da nota. Depois, eu vou ter o valor da nota fiscal. Depois, eu vou ter o valor da base de cálculo do ICMS. Depois, eu tenho o valor do ICMS. E aí já ficou mais do que 3, né? Agora com 4 registros. Mas tudo bem. Era importante a gente ter essa informação do número da nota fiscal. Era importante a gente ter o valor da nota, base de cálculo e o valor do ICMS. Então, minha tabela virtual vai ter isso aqui. Pronto. Armazenei as informações aqui. Vou copiar esse textinho aqui, ó, por exemplo, para cá. Inserir informações no dicionário. Então, aqui inserir uma informação no dicionário. E aqui eu vou inserir informações. Eu vou botar aqui várias informações no dicionário. É assim que eu vou fazer. Então, eu pego uma chave, vou até seguir aqui, ó, botar CHNFE. A chave de acesso da nota. Eu tenho o número da nota fiscal, o valor da nota fiscal, o valor da base, o valor do ICMS. Armazenei. Agora eu quero usar essa informação, quero imprimir isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, extrair várias informações no dicionário. Foi bom. E aí, como é que eu faço? Debug.print. Eu vou colocar aqui o meu dicionário, né? DB virtual. Abre parêntese. Vou colocar a chave de acesso que eu quero utilizar. Então, CHNFE. Fechou aqui. Tá? Um detalhe importante, o dicionário ele vai considerar a chave exatamente igual. Se eu botar aqui CH minúsculo, NF maiúsculo e E minúsculo, aqui tem que ser a mesma coisa, senão ele vai dar um erro. Tá? E da forma como está aqui, também vai dar erro. Eu sempre gosto de mostrar o erro, e aí vocês já não vão mais cometer esse erro. Vou entender por que isso está acontecendo e já vou saber corrigir se acontecer com vocês. Então vamos lá, vou executar esse código aqui. Está errado, vai dar um erro e eu vou explicar por quê. F8, a gente linha a linha. Tabela virtual, está aqui. Então observe que a minha tabela virtual está vazia. Note é um dicionário, que é o tipo, e o valor note está vazio. Legal. Vou dar um F8 de novo. Sempre para dar o F8 tem que estar com o cursor dentro do código. Beleza. Já criou aqui para mim. Vamos lá. Uma informação, a chave de acesso desse registro que está lá no meu dicionário, CHNFE. Foi bola. Agora eu vou imprimir a informação, as informações, né, que eu tenho dentro do meu dicionário. F8, erro, tipos incompatíveis. Por que ele apresenta erro de tipos incompatíveis? Dá um fim aqui. Porque aqui eu tinha uma informação só. Então, o meu dicionário, nessa chave, tinha esse valor. Aqui não. Aqui eu tenho várias informações. Então, além de dizer qual é a chave, eu tenho que dizer para ele também qual o valor que eu quero trazer, qual a informação que eu quero trazer. E aí, esse array aqui, cada vírgula que eu vou colocando, ele vai criando um campo novo e ele vai dando um número para esse campo. Como é que funciona isso? Então, ó, nesse primeiro campo aqui, ele vai começar com 0. Esse é o campo 0. Ele começa sempre a contar com 0. Depois eu tenho o campo 1, que é esse aqui. Depois eu tenho o campo 2 e aí eu tenho o campo 3. Então eu tenho 4 informações
Porém, como ele começa a contar do zero, eu vou buscar aqui o número da nota fiscal. Então, eu vou dizer, eu quero essa chave, mas eu quero que você me traga a informação que está no campo zero. Aí ele vai imprimir certinho para mim. Vamos ver? Agora que a gente já entendeu o conceito, eu vou clicar aqui e vou dar um F5. F5 ele executa tudo de uma vez. Ou você pode dar um play aqui. Ó. O cursor sempre dentro do código, pode ser em qualquer lugar. Vou dar um play aqui. Ele já executou, trouxe para mim o número da nota fiscal. Pô, legal. Então, eu consegui trazer um número da nota fiscal relacionado a essa chave de acesso. Pô, agora eu quero o valor do ICMS. Então, 0, 1, 2, 3. Então, eu quero o campo 3. Vou colocar aqui 3. E agora eu vou executar de novo. Dá um play. Pronto, ele trouxe para mim o valor do ICMS. Aqui. Agora eu quero que ele traga para mim o valor da nota fiscal. Campo 0, campo 1. Vamos pegar aqui campo 1. F5. Tá meio bagunçado aqui. Vamos fazer de novo. F5. Aí você pode dar o play aqui. Ou, observe ali, ó, aparece user form, tal, F5. Então, eu vou chegar aqui, dar um F5. Ele já executou para mim, trouxe o valor da nota fiscal. Então, é dessa forma que eu faço para armazenar uma informação ou várias informações no meu dicionário e para extrair essas informações também. Se eu quiser extrair isso para uma planilha Excel, bom, eu já expliquei como que você faz isso, né, utilizando um dicionário, lá naquelas duas lives onde eu expliquei como funcionava o dicionário. Então aqui eu estou explicando a base, o fundamento, inclusive eu aconselho que você comece por aqui, e depois você vai lá e assiste as outras duas lives onde eu expliquei como funciona o dicionário. Não expliquei tão a fundo assim, né, o funcionamento, como que funciona cada parte, mas lá você vai ter essa parte de como que eu pego essa informação que está no meu dicionário e extraio isso para uma planilha Excel, por exemplo, tá? Que vai ser bastante útil para você. A ideia hoje é eu te mostrar o fundamento. É assim que funciona. Não se engane, esse entendimento aqui de como que funciona o dicionário é fundamental para que você consiga fazer todas aquelas coisas que eu te falei lá no início da nossa live de hoje. Então, ó, eu quero extrair as informações lá do meu SPED, cruzar as informações de XML com o SPED fiscal. Você vai precisar mais especificamente desse conhecimento aqui. É uma coisa relativamente simples, mas que se você não entender, você não vai conseguir aplicar, você não vai conseguir resolver lá os problemas do seu dia a dia, né, e ter mais tempo livre para você. Fechado? Então, vou finalizar aqui o nosso compartilhamento e voltar para a gente continuar o nosso conteúdo de hoje. De volta aqui. Então, era isso que eu queria apresentar para você. Esse conhecimento, esse fundamento é importantíssimo para você conseguir fazer tudo aquilo que eu já te falei antes. Aproveita, assiste as outras lives onde eu expliquei como funciona o dicionário. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para você continuar seus estudos. Aplique isso aí. Junta lá com o conhecimento da outra live. Qualquer coisa, fala comigo. Aqui embaixo tem um link para você acessar de uma mentoria gratuita para a gente ajudar você a automatizar a sua rotina de trabalho, ter mais tempo livre. Então, é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. E eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.